Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu quero falar com vocês sobre 15 dicas de como se trabalhar do home office, como trabalhar de casa, dicas que funcionam. Bom, com o coronavírus e tudo o que está acontecendo no mundo nesse momento, muitos de nós, ou praticamente quase todos nós, fomos forçados a trabalhar de casa. Isso é uma coisa maravilhosa para a maioria das pessoas, mas para muitas outras é um desafio enorme. Eu tenho muita experiência nesta área, porque tem 11 anos já que eu trabalho de casa, trabalho do meu home office. Eu adoro, mas me lembro perfeitamente do início, de todas as fases, até você se acostumar com aquilo. Então aqui eu vou dar umas dicas para vocês que espero que ajudem nessa fase de transição e que tragam ideias boas para que você consiga fazer da sua vida uma vida melhor. Existem coisas boas e ruins. Eu costumo dizer que tudo na vida tem o seu lado bom e o lado ruim. Obviamente essa situação não é diferente. Quais são as coisas boas de se trabalhar de casa? Primeiro, não perdemos tempo no trânsito. Não temos que ir para a empresa, voltar da empresa. Então, teoricamente, podemos ser mais produtivos, né? Temos mais tempo. Segundo, não precisamos nos arrumar tanto quanto temos que nos arrumar para ir para o escritório. E terceiro, nós temos total controle sobre o nosso espaço de trabalho. Podemos fazer do nosso escritório de uma forma que nos inspire, que nos motive, que nos agrade. Nem sempre a gente pode ter isso no escritório, na empresa. Bom, essas são as coisas positivas. Porém, temos muitos desafios também a enfrentar nessa situação. Bom, os desafios. Quais são os desafios? O primeiro deles é resistir às tentações quando não se tem um chefe por perto. Segundo, é muito difícil isolar o seu espaço de trabalho de todo o resto que está acontecendo na sua casa, com a sua família. Esse é um grande desafio. E terceiro, é muito difícil para a família entender essa situação nova, principalmente quando você tem cachorro, criança, gato. E quanto maior a família, mais desafiador é o processo. Bom, essa situação é mais desafiadora ainda para aquelas pessoas que não têm espaço suficiente para ter um escritório em casa. Então fica um pouco mais complicado, mas vamos conversar sobre isso também. Como eu mencionei antes, eu já trabalho de home office há 11 anos. Quando eu comecei, meus filhos tinham 11 e 12 anos, então eu sei muito bem como é duas crianças pequenas, mais um cachorro e todos os amigos que chegavam em casa correndo da escola. Então realmente é uma coisa assim bem desafiadora, mas que tem solução para tudo, né? E tem o seu lado positivo também. No início pode parecer tudo muito maravilhoso, porque você tem a opção até de trabalhar de pijamas ou trabalhar na sua cama com laptop. Todo mundo já fez isso, eu acredito. Porém, chega um momento que você percebe, você começa a perceber que a sua vida está muito misturada, a sua vida pessoal da vida profissional. E isso não é bom. Você começa a perceber que você não consegue ter foco, você não consegue ser produtiva e você não tem motivação. E isso tudo vai causar em você estresse e frustração com você mesmo. Então vamos começar com as dicas para evitar esse estresse. Dica número 1. Tenha rotina. Mantenha o seu horário de trabalho igual ao que você tem no escritório da empresa. Comece a trabalhar no mesmo horário e termine seu dia no mesmo horário. Isso nos ajuda a trabalhar a nossa mente, porque quando trabalhamos de casa é mais difícil nos ligarmos ao trabalho e nos desligarmos do trabalho. Mantendo a rotina, mantendo o nosso horário o mesmo, isso ajuda muito. Dica número 2. Mantenha uma comunicação muito clara com sua família. É muito difícil para os membros da família entenderem que o papai ou a mamãe agora estão em casa, mas não estão em casa para brincar, né? Para se divertirem, estão em casa trabalhando. Então seja muito claro, diga a eles que o seu horário de trabalho é de tal hora a tal hora, que você não pode ser interrompido quando você estiver numa conference call ou em alguma reunião importante. E você pode usar alguns artifícios, como por exemplo aquele aviso que tem de diretor de cinema, on air, que mostra que está sendo filmado naquele momento, então ninguém pode interromper e entrar na sala. Fazer um aviso desse e colocar na sua porta. Se isso for meio complicado, simplesmente avise a família, olha, quando a porta do escritório estiver fechada, eu não posso ser interrompido, porque estarei em reuniões ou em conference call ou em qualquer coisa
desse tipo. Então tenha sinais, tenha regras com a sua família. Isso é muito importante. Ginástica. Faça ginástica no início do dia. Fazendo ginástica no início do dia, isso ajuda a estruturar o nosso dia. Além de nos dar energia para começar um dia. É um sentimento de missão cumprida. Então isso nos ajuda a ficar mais motivados para trabalhar. Dica número 4. Se arrume. Não trabalhe de pijama. Trabalhar de pijama pode ser muito gostoso no início, mas depois você vai perceber que aquilo tira a energia da gente. É uma coisa muito ruim. Então se arrume, talvez nem tanto quanto você se arrume para ir ao trabalho, mas se arrume, põe uma roupa e vá para o trabalho. Isso ajuda muito a gente separar a vida pessoal para a vida profissional. Dica número 5. Organize um espaço para o seu trabalho, dedicado ao seu trabalho. É muito importante porque dedicando um espaço ao seu trabalho, uma mesa ou um lugar na mesa da sala de jantar, onde você puder ter em casa, dedique ao seu trabalho, porque o que acontece com a nossa mente, quando nós chegamos nesse espaço, é como se ligasse a nossa mente, colocar o on, aí a mente está ligado para trabalhar. E ao mesmo tempo, quando você sai desse espaço que você criou, a mente já desliga. Então isso ajuda também nessa separação. Dica número 6. Preste bastante atenção e tenha muito cuidado com as coisas e objetos ao seu redor. Tente evitar coisas que causem distração para você, de uma forma que a sua mente não tenha que trabalhar muito pesado para não se distrair, para manter focada naquilo que você tem que fazer naquele momento. Tenha um ambiente digital muito organizado. Parece maluco o que eu estou dizendo, né? Mas o ambiente digital é tão importante quanto o ambiente físico. Então, da mesma forma que eu estou dizendo, para ter um ambiente físico, um espaço de trabalho organizado, sem distrações, o ambiente digital é da mesma forma. Por exemplo, se você não precisa do seu celular para o trabalho, então mantenha o seu celular afastado, mantenha ele longe, para você não ficar recebendo notificações o tempo inteiro e isso te distrair. Dica número 8, e essa é básica: internet. Procure ter uma provedora de internet que seja muito boa. Dependendo do trabalho que você faz, você vai precisar de uma velocidade maior ou menor. Então é uma observação importante a ser feita. Dica número 9. Tenha um bom headphone. O headphone nos ajuda muito a ficar focado naquilo que estamos trabalhando. Muitas vezes em casa, isso é mais importante ainda, porque as distrações são maiores. Dica número 10. Mantenha um canal aberto entre você e os seus colegas de trabalho, entre a empresa. Acredite se quiser, mas para pessoas que não estão acostumadas a trabalhar de casa, é muito fácil esquecermos isso. Que você tem que contactar os seus colegas de trabalho na mesma quantidade, da mesma forma como se você estivesse no escritório. E fazer com que eles se sintam totalmente à vontade em contactar você, em te ligar, e não sentir que eles estão te incomodando porque você está em casa. Então isso é muito importante. Dica número 11. Faça uma lista de afazeres do dia, um to-do list. E faça essa lista dividida em 2 colunas, uma para o lado do trabalho e a outra para o lado pessoal. Dica número 12. Pratique disciplina. É muito fácil quando trabalhamos de casa começarmos a fazer coisas pessoais no horário de trabalho, e isso com certeza afeta a nossa produtividade. Então a dica número 11 de fazer a lista separada nos ajuda nisso também, a ter disciplina, a fazermos as atividades do lado pessoal na hora em que estivermos na nossa vida pessoal e não no trabalho. Dica número 13. Pare para relaxar um pouquinho, assim como você faz no escritório. Pare para ir tomar um café, para ir conversar com seu filho, para brincar com o cachorro um pouquinho, que seja 5 minutos, mas dê essa paradinha durante o dia, da mesma forma que você faz no escritório. Isso nos ajuda a buscar um pouquinho mais de energia e ter aquilo que todos nós merecemos. Dica número 14. Crie um ritual para finalizar o seu dia. Isso é muito importante, porque como eu disse antes, é muito difícil separarmos a vida profissional da vida pessoal. Então, crie um ritual, alguma coisa para você fazer no fim do dia, no fim do seu trabalho, para ficar bem claro para você e para a sua mente que o trabalho ficou até ali, dali para frente é a sua vida pessoal. Talvez sair para passear com o cachorro, ou tomar um banho, ou pegar um bom livro para ler,
qualquer coisa assim, mas isso ajuda a desligar a nossa mente do trabalho e a entrar no espírito, né, no clima de relaxamento, de curtir a família. Isso tudo é muito importante. Bom, e a dica número 15 é praticar, praticar, praticar todas essas dicas que eu dei para vocês. Porque quanto mais você praticar, mais você vai se acostumar com essa nova realidade, né, de home office. E quanto mais a gente se acostuma, mais a gente começa a curtir as coisas boas que o home office nos traz, que são muitas, mas existe uma fase de transição, todos nós passamos por ela, mas eu garanto a vocês que vocês praticando essas regras, isso vai ajudar muito a vocês a terem uma vida melhor, tá bom? E eu peço para vocês, se você ainda não subscreveu ainda no meu canal, por favor, faça isso agora. E se você tem mais dicas, escrevam aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber. Então, muito obrigada. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Até mais.